Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Tenho esse canal aqui no YouTube para, de alguma forma, tentar apoiar, ajudar, consolar, confortar nossos amigos e irmãos em Cristo com a palavra de Deus nesses tempos de pandemia, de isolamento social, em que quase não nos encontramos. Então, eu quero usar esse canal aqui para abençoar vocês. Então, nessa oportunidade, nossa mensagem está baseada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 até o 5. E a nossa mensagem tem como título Derrotando as Fortalezas do Mal. Paulo nos ensina aqui alguns princípios para derrotar as fortalezas do mal. Então diz assim a palavra de Deus: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, apenas esses 3 versículos, ou melhor dizendo, 4, são 3 versículos, não é? Que são muito substanciosos. Tem muita coisa boa aqui. Paulo, ele usava muitos exemplos da vida militar. A prática militar era uma coisa muito presente na vida de todos os povos daquela época, né? Então, a guerra era um assunto sempre presente ali, as nações ali sempre estavam em guerra, inclusive na Palestina, onde Paulo viveu, e também em outras áreas onde Paulo viveu, a presença do exército romano era ostensiva. Então, ele usa muitas figuras da prática militar nas suas cartas, como nessa passagem, em que fala de guerra, armas, fortalezas, estratégias de combate. Em outras passagens, como Efésios capítulo 6, que nós também vamos usar nessa mensagem, ele dá mais detalhes dessa guerra contra as forças malignas. Então nós aprendemos aqui com Paulo que para derrubar as fortalezas do mal é preciso saber lutar essa guerra. Por exemplo, no versículo número 3, né, ele fala assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Então, os padrões que nós precisamos ter para lutar essa guerra, os padrões de combate adequados, não são padrões humanos. Na carta aos Efésios, agora sim nós vamos lá, no capítulo 6, Paulo diz o seguinte: nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, esta não é uma guerra humana, é uma guerra das forças do mal contra Deus. E nós estamos no meio dessa guerra porque nós somos servos de Deus, nós somos soldados desse exército de Deus.
Eu não gosto muito dessas metáforas militares, mas no caso aqui da palavra de Deus, em que elas estão sempre presentes, né? A ideia não é de guerra espiritual, de conflito, não é? A ideia é de uma batalha contra forças que atuam na área do espírito, na mente, no coração humano. Por isso é preciso ter padrões de combate adequados. Não é? Em 1 Coríntios, logo no capítulo 1, Paulo fala sobre isso, sobre como ele lutava essa guerra. 1 Coríntios, nós vamos ler primeiro a passagem do capítulo 2, versículos 1 a 5, em que ele diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, nós não podemos usar armas humanas, padrões humanos nesta guerra. Sabedoria humana, conhecimento meramente humano, argumentos humanos. Precisamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, diz aqui a palavra de Deus, que é Jesus Cristo e a sua cruz. Diz aqui que Jesus Cristo certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Lá no versículo 25, Paulo diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força humana. Nessa passagem aqui, Paulo diz que a cruz era escândalo para os judeus, porque eles não podiam admitir que o Filho de Deus fosse pendurado num madeiro, numa cruz. E era loucura para os gregos, porque eles não podiam pensar que a humanidade fosse pecadora e precisasse de derramamento de sangue do Filho de Deus para lavar esse pecado. Então, eles dizem, isso é loucura, mas esta é a nossa sabedoria, este é o nosso poder. Por isso Paulo diz lá em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Este é o nosso padrão de combate. Pregar o Evangelho com o poder de Deus para a redenção da humanidade. Esta é a nossa guerra. Não é contra carne e sangue. Não estamos lutando contra pessoas. Não podemos demonizar pessoas, mas temos que lutar no terreno espiritual contra as armas malignas, contra os poderes malignos que tentam escravizar a mente humana. Quando Paulo esteve na cidade de Tessalônica, ele também diz a mesma coisa na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele não pregou ali nenhuma palavra de sabedoria humana, mas pregou a palavra de Deus. E aqueles tessalonicenses receberam isto, né, como palavra de Deus e poder de Deus para a transformação. E o que aconteceu é que a transformação que ocorreu na vida daqueles tessalonicenses tornou-se notória, não só naquela cidade, mas em toda a região.
e eles reconheciam que aqueles homens tinham sido transformados pelo poder e pela graça de Deus. Então, para derrubar as fortalezas do mal, é preciso ter padrões de combate adequados, mas é preciso também ter armas adequadas. E aí nós voltamos para a passagem de Efésios, capítulo 6, em que fala dessas armas. Efésios, capítulo 6, diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, a partir do versículo 13, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo está aqui usando a figura de um soldado romano de infantaria, exatamente preparado para a guerra, vestido para a guerra, armado para a guerra. Ele usava um cinto, usava uma couraça, usava um capacete, usava um escudo, usava calçados adequados. Então, ele estava preparado para a guerra. E uma espada também. Esse era um soldado que ia para a luta corpo a corpo, que é a nossa luta. A nossa guerra contra as fortalezas do mal precisa ser travada com essas armas: a verdade, a justiça, a paz, a fé, a certeza e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O guerreiro de Deus, ele precisa estar amarrado com a verdade, não com a mentira. Ele precisa estar encouraçado com a justiça que vem de Deus. Ele precisa estar calçado na paz. Guerra é conflito, mas ele precisa estar no meio do conflito com paz no seu coração, na sua vida. Ele precisa estar protegido pelo escudo da fé. Ele precisa estar com a sua cabeça protegida pela certeza da salvação. A sua mente não pode vacilar. E, principalmente, ele precisa ter na sua mão a espada do Espírito. As outras armas que citamos agora, elas são armas de defesa, mas a espada é arma de defesa e arma de ataque. A palavra de Deus é que, como diz a passagem que nós lemos, ela é a arma que destrói, né, os inimigos. Olha, no versículo 5, que nós devíamos ter lido antes, mas deixamos para ler agora, diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas versículo 4, desculpe, né? Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. As armas de Deus são verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Mas para derrotar as fortalezas do mal, também é preciso ter alvos definidos. É preciso atingir os alvos realmente importantes. O evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele procurou a sinagoga e começou ali a pregar o evangelho. Mas, na verdade, o que Paulo procurou ali, diz aqui
Atos 19:8, foi discutir e persuadir aquelas pessoas ousadamente, persuadindo a respeito do reino de Deus. Vamos ler, diz: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Paulo tinha como alvo mais importante da sua obra de missionário levar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador e a entronizarem Jesus no seu coração como o Senhor da sua vida. Como o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, voltemos agora para a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar disso quando ele diz o seguinte, que quando ele foi até aquela cidade para pregar o evangelho, assim como em Éfeso, não é? Ele não foi baseado, aliás, isso está no primeiro capítulo, né? Ele não foi baseado em sabedoria humana, em poder humano. E ele diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ter Jesus como Senhor da sua vida é assumir a mente de Cristo, incorporar a mente de Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Isso pode parecer loucura para uma pessoa que não crê em Cristo, que não tem Jesus como Senhor. Mas para o verdadeiro cristão, ter a mente de Cristo, ou, como eu disse, pensar, agir e falar como Cristo é a coisa mais natural do mundo. Esse é o nosso alvo. Quando nós combatemos as forças do mal, nós precisamos ter a nossa mente firmada em Cristo. Não só ter a nossa mente firmada em Cristo, mas ter a nossa mente como se fosse a de Cristo. E isso é reforçado pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você foi transformado na sua mente, não vive mais de acordo com os padrões do mundo, então você é um guerreiro preparado para travar essa guerra. Você está vivendo, pensando e trabalhando de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentando essa vontade em sua vida. Então, para travar essa batalha, esta guerra, é preciso atingir os alvos realmente importantes. Novamente, vamos voltar ao texto de 1 Coríntios 10, no capítulo 5, agora sim no versículo 5, melhor dizendo, em que ele diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, essa é a ideia de toda a mente, todo o coração ser cativado por Jesus. Né? Podemos dizer assim, ser escravizado por Jesus. Ter a mente de Cristo. Viver
como Cristo vive, pensar como Cristo vive, falar como Cristo fala. Então, ter Jesus como seu Senhor. Isto é o reino de Deus no coração. O reino de Deus é quando você entroniza Jesus no seu coração. Lá no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, logo no capítulo 2 e 3, Jesus manda que João escreva 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E em cada uma dessas cartas, lá no final, existe uma palavra uma expressão que diz: ao vencedor, ou o vencedor receberá isso, isso e isso. Para cada uma dessas igrejas foi dita uma promessa, foi dada uma promessa para aqueles que vencessem a guerra contra as fortalezas do mal. No final da sua vida, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora estou pronto para receber a coroa da justiça, que está pronta para mim quando eu comparecer diante de Cristo. Então, que você, quando comparecer diante de Jesus, porque a palavra diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, você possa receber essa palavra de que você foi vencedor dessa guerra, dessa batalha, adotando as estratégias, os padrões adequados, usando as armas adequadas e atingindo os alvos adequados. Amém?